No estudo do movimento dos objetos, na mecânica, portanto, necessário se faz entender o conceito de força. É um conceito fundamental em todas as ciências e, em particular, na mecânica. Esse é um conceito que já estamos bastante familiarizados com ele. Quando colocamos um objeto que estava em repouso em movimento, dizemos que aplicamos a ele uma força. É importante que se entenda que força, muitas vezes, é identificada com um outro conceito que é de interação. De fato, força é um particular tipo de interação. No entanto, é importante entender que o conceito de interação é um conceito mais abrangente do que o conceito de força. Por exemplo, uma interação eletromagnética é capaz de efetuar uma transformação sobre um objeto e que nós não identificamos essa transformação como mudança do estado de movimento de um objeto. Por exemplo, a aniquilação de um par. Um elétron se encontra com um pósitron e eles são aniquilados produzindo um fóton. É uma interação eletromagnética, mas nós não podemos associar a essa interação uma força. Dito isto, vamos iniciar falando que força é uma grandeza vetorial. Nós sabemos que aplicando uma força numa direção ou na outra direção, num sentido ou no outro sentido, o resultado há de ser diferente. Portanto, forças são grandezas vetoriais. De forma que nós podemos falar das componentes cartesianas da força, nós também podemos falar do vetor força e, claro, que podemos utilizar diferentes referenciais, diferentes bases de vetores. Um passo essencial no estudo da mecânica, quer seja a dinâmica, a estática, é identificar todas as forças agindo sobre um corpo. Veremos que é essencial traçarmos um diagrama de corpo livre. Mas o primeiro passo para a gente fazer um diagrama do corpo livre é identificar todas as forças agindo sobre o corpo. Então, o que nós vamos fazer agora é uma classificação das forças, porque para colocar as forças agindo sobre um corpo, necessário se faz que a gente compreenda os tipos de forças. Vamos começar pelas forças ditas à distância. Ora, são forças que agem sobre os corpos sem a necessidade de que eles estejam em contato. Por exemplo, no caso do sistema solar, aqui nós estamos falando de uma força gravitacional, temos aqui o Sol, e os planetas exercem forças sobre os demais planetas e exercem uma força sobre o Sol, e a mesma coisa se pode dizer a respeito do Sol em relação aos planetas. Essa força é uma força à distância. Essa força é conhecida como força gravitacional. A força gravitacional, ela surge sempre que os objetos são dotados de um atributo conhecido como massa.
Ora, o módulo dessa força, porque essa força é uma força, como vemos aqui nesta figura, é uma força sempre atrativa. E Newton entendeu as características desta força. De acordo com Newton, a força em módulo é proporcional às massas e o inverso da distância entre os objetos ao quadrado. Essa constante aqui é a constante da gravitação universal e o seu valor no Sistema Internacional de Medidas é 6,67 vezes 10 a menos 11 newton vezes metro ao quadrado por quilograma ao quadrado. Muito bem. Então, se nós estamos lidando ou estudando um movimento de um objeto dotado de massa, precisamos levar em conta a força gravitacional. Aqui, na superfície terrestre, quando temos um objeto próximo da superfície terrestre, nós damos o nome da força gravitacional exercida pela Terra sobre um objeto qualquer de massa m, nós damos o nome dessa força de força-peso. A força-peso, portanto, é uma força gravitacional. E, usualmente, para a gente simplificar, a gente escreve P igual a m. M é a massa do objeto vezes G. A gente nunca pode se esquecer da força-peso. Porque nós estamos aqui falando de uma região próxima da Terra, na qual a força gravitacional não varia muito. O valor de m, de acordo com a lei da gravitação universal, ou melhor, o valor de g, de acordo com a lei da gravitação universal, é dado por massa da Terra vezes g vezes raio da Terra ao quadrado, e essa conta aqui resulta nesse número, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, em geral, o que nós devemos nos preocupar mais é com a força-peso. Força-peso é m vezes g. Devemos colocar sempre a força-peso, levarmos em conta a força-peso. Ora, temos também forças elétricas. Se a partícula que se move for dotada de carga elétrica, a gente não pode se esquecer de levar em conta forças elétricas e magnéticas que podem estar atuando sobre o corpo. Ora, a base do entendimento das forças elétricas é a lei de Coulomb. É uma experiência realizada por Coulomb e isso fez com que ele pudesse entender as características, ou a característica da força elétrica. Estamos falando primeiro da força elétrica. Veja que a força elétrica entre duas partículas dotadas de carga, Q1 e Q2, respectivamente, e localizadas a uma distância d, essa força é igual a uma constante em módulo. Essa constante se escreve no sistema MKS, ou Sistema Internacional de Medidas, como 1 sobre 4 πε0. 1 sobre 4 πε0 é igual a 9 vezes 10 a 9 newton vezes metro ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Pois bem, de acordo com essa lei, o módulo é dado pelo produto das cargas, é claro, em módulo, o produto das cargas, dividido pela distância ao quadrado. No entanto, nem sempre nós estamos considerando o problema da dinâmica de uma partícula que está interagindo com uma outra partícula. Muitas vezes, o problema é de
encontrar a força sobre uma partícula dotada de carga elétrica que, quando esta partícula se movimenta numa região que existe um campo elétrico. Bom, neste caso, a força elétrica é igual a Q vezes E. Às vezes, devemos levar em conta a força elétrica agindo sobre uma partícula quando ela se encontra em movimento. Temos aqui um pequeno vídeo para ilustrar, né, o papel dessa força. Aqui nós temos um objeto que se eletriza por atrito, adquire uma carga e exerce uma atração sobre um objeto neutro. Iremos demonstrar as forças de natureza eletrostática, tanto de atração como de repulsão. Usaremos objetos muito simples, como uma latinha de alumínio vazia, canudinhos de refresco e papel toalha. Para eletrizarmos o canudinho, temos que esfregá-lo vigorosamente com papel toalha. Esse processo pode fornecer energia suficiente para que haja troca de cargas entre os corpos. Ao aproximarmos o canudinho eletrizado de uma lata, ele atrai a lata fazendo-a rolar pela mesa. Apesar da lata estar neutra, o canudinho eletrizado induz cargas de sinal oposto na superfície da lata próximo a ele. Assim, acaba atraindo. Esse é um tipo de força que ocorre à distância, ou seja, sem haver a necessidade de encostar-se ao corpo. Essa interação sugere a presença de um campo de forças, chamado de campo elétrico. Agora, iremos posicionar o canudinho eletrizado sobre uma garrafa PET, que irá servir de suporte. Quando aproximamos a mão do canudinho, podemos observar a atração sobre ele. A força que o canudinho eletrizado exerce sobre a mão tem a mesma intensidade da força de atração da mão sobre o canudinho, isso por causa da lei da ação e reação de Newton. Finalmente, podemos mostrar o que ocorre quando aproximamos dois canudinhos iguais eletrizados com papel toalha. Como agora os dois corpos estão carregados com o mesmo tipo de carga, eles irão se repelir. Resumindo, cargas de sinal contrário se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem. Do ponto de vista exclusivamente da lei de Coulomb, temos aqui um pequeno vídeo para ilustrar as forças sobre duas partículas dotadas de cargas elétricas. Neste experimento, usaremos esferas de isopor pintadas com tinta condutora e isoladas com canudinhos de refresco. Um pêndulo de torção feito com outra esfera idêntica aos primeiros, um eletróforo de volta feito com forma de pizza e uma placa de forro de PVC. Inicialmente, esfregamos a placa de PVC para eletrizá-la. Em seguida, carregaremos a forma de pizza por indução e a encostaremos nas esferas de isopor, eletrizando-as por contato. Podemos observar que as esferas passam a se afastar, ou seja, se repelir, pois ambas adquirem cargas de mesmo sinal. Essas forças de repulsão podem ser determinadas por meio do ângulo de torção do fio que segura o pêndulo, calibrada previamente. Se diminuirmos a distância entre as esferas carregadas, notaremos que a força de repulsão aumenta, e pode-se constatar que essa força aumenta com o inverso do quadrado da distância, ou seja, se diminuirmos a distância pela metade, a força aumentará 4 vezes. Se uma terceira esfera idêntica, porém descarregada ou neutra, encosta numa das esferas carregadas, as cargas se distribuem igualmente entre as duas. Neste caso, cada esfera fica com metade da carga inicial. E assim, podemos notar que a força de repulsão diminui e fica com a metade do valor inicial. Foi a partir desse tipo de experimento que Coulomb chegou na famosa equação chamada Lei de Coulomb, na qual a força exercida entre partículas carregadas é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Também devemos nos lembrar, muitas vezes, se o objeto de estudo estiver sob a ação de um campo magnético e se ele for dotado de uma carga Q e for dotado também de uma velocidade v,
nós devemos levar em conta também a força magnética. E a força magnética, a expressão para ela é Q vezes V vetor B. Então, se a partícula é dotada de carga e se movimenta numa região onde existe um campo magnético, precisamos levar em conta uma força magnética. Essas forças que eu apresentei até agora são forças à distância. Mas nós não podemos parar aí. Muitas vezes, um objeto está imerso num fluido qualquer, na água, por exemplo. E precisamos agora levar em conta a existência de uma força conhecida como força de empuxo. Ela pode ser verificada experimentalmente porque a gente observa que o peso de um objeto num líquido é menor do que o peso do objeto no ar. Foi a grande descoberta de Arquimedes, na realidade. Então, precisamos levar em conta a força de empuxo se o objeto estiver imerso. Eu tenho aqui um pequeno vídeo para exemplificar, para chamar a atenção para a força de empuxo. A força de empuxo é a força exercida por um fluido sobre um corpo quando ele é mergulhado neste fluido. Nessa demonstração da força de empuxo, usaremos um tubo transparente contendo água, um dinamômetro de mola, que é um instrumento para medir força, e usaremos também um corpo cilíndrico de PVC. Inicialmente, iremos pendurar o corpo cilíndrico no dinamômetro, e ele irá indicar o valor da força-peso deste corpo em newtons. Ao mergulharmos o corpo lentamente na água, vemos que a marcação da força no dinamômetro vai diminuindo gradualmente, indicando um peso aparente. Isso acontece pois, ao mergulharmos o corpo na água, ele passa a receber uma força para cima, chamada de empuxo. O empuxo é a força exercida pela água sobre o corpo devido à diferença de pressão da água da parte mais imersa e da parte mais próxima da superfície. Quanto mais ele é mergulhado, mais força de empuxo ele recebe, e o dinamômetro fica cada vez mais aliviado, como se o peso do corpo ficasse menor. Porém, o peso do corpo fica inalterado, dentro da água ou fora dela. O empuxo é que pode ser variado de acordo com o peso do líquido deslocado pelo corpo. É claro que a força de empuxo é de uma natureza um pouco diferente. Ela resulta, a rigor, de diferenças de pressão. Mas isso aqui seria um assunto que a gente deve tratar quando nós estudarmos a hidrostática. O fato é que nós precisamos, muitas vezes, levar em conta forças que resultam da diferença de pressão. Mas, muitas vezes, precisamos levar em conta forças que resultam de colisões. Sim, um objeto, ao se movimentar na atmosfera terrestre, ele passa a colidir com os átomos, com as moléculas na atmosfera terrestre. O resultado dessas colisões é uma força. Essa força tem o nome de força viscosa. Então, precisamos, muitas vezes, levar em conta uma força viscosa. É importante entender que, se o objeto se movimentar num fluido de tal maneira que a velocidade do objeto tenha essa direção e este sentido,
Essa força viscosa, ela é uma força que se opõe ao movimento. Essa força viscosa, em geral, ela depende da velocidade. Ora, a expressão mais simples para esta força é F em módulo, né? F igual a menos B vezes V. V é a velocidade do objeto. O sinal menos aqui, a gente usa muito isto, é apenas para chamar a atenção que esta força se opõe ao movimento. Tem, portanto, um sentido oposto ao sentido da velocidade. Ora, isso aqui é um exemplo de força viscosa, válida, esta expressão, quando nós estamos falando do regime laminar. No regime turbulento, muitas vezes nós colocamos uma expressão para essa força que é ligeiramente diferente. K vezes V, a potência N. Por exemplo, V ao quadrado, e sempre colocando aqui o sinal menos, para chamar a atenção que é uma força que se opõe ao movimento. Ora, como resultado de uma força viscosa, quando eu tenho um objeto que se movimenta num líquido, nós então precisamos levar em conta as duas forças. Além da força peso, ela sempre está presente, né? Devemos levar em conta a força do empuxo e a força viscosa. O fato é que o resultado da ação dessas duas forças leva o objeto, depois de um determinado instante de tempo, ele vai adquirir uma velocidade constante, de acordo com o vídeo que nós vamos ver agora. Neste vídeo, iremos utilizar uma proveta contendo óleo de soja e uma seringa contendo água com corante azul. Vamos colocar os dois líquidos em interação e ver o que acontece. Como o óleo de soja é menos denso que a água, as gotas que saem da seringa formam pequenas esferas que descem através da proveta. Além disso, o óleo e a água não se misturam. Por as gotas de água serem pequenas, elas caem com baixa velocidade e logo atingem a velocidade terminal de queda, ou seja, com velocidade constante e sem aceleração. Neste regime, o peso da gota se equilibra com a força de empuxo e com a força viscosa, devido ao seu movimento com relação ao óleo. Esse regime é chamado de laminar, no qual há um movimento ordenado das partículas, onde as camadas não se misturam e a velocidade é constante. No nosso experimento, é importante destacar que as gotas devem ser pequenas comparadas com o diâmetro do tubo. Forças viscosas em esferas muito grandes ou pesadas demais não atingiriam o regime laminar dentro desta proveta. Já gotas pequenas se movimentam em regime laminar com velocidades baixas e constantes. Existem outras forças, né? E essas, em geral, nós não lidamos num curso mais elementar de mecânica, como essa, a força de sustentação nas asas de um avião, por exemplo. Ora, nesse caso, essa força que dá sustentação no avião resulta do fato de que a pressão é mais alta na parte de baixo da asa e é mais baixa na parte de cima. Isso tem a ver com a velocidade do ar relativa, né, à asa do avião na parte de cima e na parte de baixo. Vamos aqui ver um exemplo dessa força de sustentação a partir dessa experiência que nós vamos exibir aqui. Neste experimento, iremos usar um pequeno túnel de vento. Isso para demonstrar o efeito da força de sustentação num perfil de asa de avião.
Quando ligamos o ventilador, podemos visualizar o vento na saída do túnel por meio do movimento de um pedaço de papel. Em frente ao ventilador está posicionado um perfil de asa de avião acoplado a uma alavanca, com um pequeno contrapeso na outra extremidade. Ao ligarmos o ventilador, podemos observar o perfil da asa de avião se levantar por causa da força de sustentação. Dependendo da velocidade do vento e do formato e superfície da asa, a força para cima pode equilibrar o peso do avião. Por causa do formato da asa, que é mais curvo na parte de cima, a velocidade do vento na parte superior é maior do que na parte de baixo da asa. Segundo o princípio de Bernoulli, quanto maior a velocidade do fluido num ponto, menor é a pressão. No caso da asa, como a velocidade do vento na parte superior é maior, a pressão é menor. Portanto, a diferença de pressão entre a parte superior e inferior é que causa a força de sustentação sobre a asa. Um outro exemplo, né, de força viscosa e que leva o objeto, depois de algum tempo, a adquirir uma velocidade constante, nós podemos ver aqui nesse exemplo de um paraquedas, porque o efeito do paraquedas é exatamente fazer com que surja uma força que é proporcional à velocidade. Temos aqui um videozinho para ilustrar a força viscosa. Basicamente, o que a gente vai observar aqui são bolinhas colocadas num recipiente contendo óleo. Quando colocamos a bolinha, ela se acelera e depois de algum tempo ela adquire uma velocidade constante. Por quê? Sobre a bolinha agem três forças: a força-peso, o empuxo e a força viscosa. Com isso, então, nós apresentamos aqui, ainda que tenha sido de uma forma bem rápida, um conjunto de forças que nós precisamos levar em conta na mecânica. Isto porque os objetos se movem sob a ação de forças. Forças são os agentes responsáveis pela mudança de estado de movimento de um corpo. E essa é a definição, portanto, mais geral de forças. E nós precisamos sempre levar em conta a existência de forças. Na próxima aula, nós vamos falar de um outro conjunto muito importante de forças, que são as forças de contato.